Não lutes contra o luto. No início parece que não passa um momento onde não estamos a pensar na pessoa que perdemos. Eventualmente chega o dia em que nos apercebemos que passámos o dia sem pensar na pessoa que perdemos. Seria de pensar que esse seria um dia para comemorar. Um sinal de que interiorizarmos o trauma. Mas com essa realização veio uma sensação desconcertante, de como se estivéssemos a perder a pessoa outra vez. Mas desta vez da nossa mente, do nosso baú interno. Queremos agarrar a pessoa, não a queremos esquecer, mas sabemos também que não podemos estar constantemente a relembrar a pessoa. Como tudo, o equilíbrio não é fácil de alcançar e não existem instruções de como operacionalizar a nossa experiência de luto. De forma geral, enquanto sociedade, não ensinamos nem preparamos ninguém para a perda de alguém que amamos. Muitas vezes faz-se a pergunta: quanto tempo é que é normal experienciar o luto? É uma daquelas perguntas sem grande resposta que, por definição, costumamos estipular o prazo de 1 ano, 12 meses, 365 dias, 8.765 horas. O que foi sempre algo que achei estranho. 12 meses, mas a sentir com que intensidade, frequência, saudade? Creio que não é uma boa pergunta para começar, tal como muitas outras que fazemos durante a nossa vida. Uma experiência de pensamento pertinente que vem do filósofo e neurocientista Sam Harris consiste num cenário onde temos um comprimido que retira definitivamente a sensação de luto, ou seja, anula o luto, a tristeza e a dor do mesmo. Quanto tempo teríamos de esperar, depois de perdermos alguém que amamos, até ser moralmente aceitável tomar o comprimido? Será que a dor de perda é algo que devemos eliminar? Será que ao a eliminarmos não estamos de certa forma a negar o amor que temos por aquela pessoa? O luto relembra-nos do quão subjetiva é a percepção do tempo. Por vezes sentimos que outra pessoa desapareceu da nossa vida há 10 anos. Outras vezes há um dia, desafiando o tempo que realmente passou, ou mesmo a própria existência do tempo. Filosoficamente, o luto é um fenómeno intrigante. Isto porque não existe uma razão clara para acabarmos o processo de luto, porque a causa que nos levou ao luto mantém-se igual. Não é como partir uma perna ou perder um emprego, onde aquilo que explotou o nosso sofrimento é reversível. Aqui a pessoa que perdemos continua a não estar cá. No entanto, algo acontece que nos leva a sair, ou pelo menos a meter o pé fora do luto. A metamorfose que o luto induz é misteriosa. O luto é um estado que funde o passado e o futuro. Por exemplo, somos perfeitamente capazes de estarmos sozinhos, sem ninguém à nossa volta, sem experienciarmos luto. No entanto, apenas o pensamento ou a ideia que nunca mais poderemos ver aquela pessoa induz sim o luto. Ou seja, o passado vivido em conjunto cria a ligação, o afeto e a expectativa do futuro. Caso o mesmo deixe de existir, é transformada num afeto mudo, que não se consegue vocalizar, um afeto sem âncora. Perante uma perda, o reviver de momentos passados em conjunto, quer sejam bons ou maus, estou imerso numa solução que intensifica cada elemento da memória. No final, fica a lembrança de que já não iremos estar juntos, uma revolta, uma raiva, frustração emerge, quase como para balançar a tristeza que nos puxa para dentro. Quando penso na minha mãe, no tempo que já passou desde que ela se foi embora deste mundo, apercebo-me de quão rápido o tempo passa. É assustador pensar que já passou tanto tempo e que quem o opera não pretende desacelerar. Apanho-me a pensar e a sentir-me incomodado em saber que ela perdeu a possibilidade de conhecer uma nova descoberta científica, um novo aparelho tecnológico, uma série televisiva ou um novo membro da família. Tanta coisa ficou por dizer, mas creio que esse será sempre o caso, mesmo que uma pessoa viva com outra 100 anos. Mas tinhas-me tanto para ensinar e eu tanto para aprender de ti. Ao pensar na pessoa que eras, tenho sempre de ir buscar a ajuda de pessoas que te conheceram. Porque as minhas memórias de ti são as de um rapaz de 11 anos, e qualquer interpretação e reconstrução que faça perante as memórias que esse jovem recolheu, acabam por me afastar ainda mais da pessoa que eras. Entristece-me o facto de cada dia que passa me lembro menos de como a tua voz soava. No entanto, juntando os pedaços dados pelas lembranças de outros, fica veementemente presente o teu sentido de humanidade. Quem me dera ter tido mais tempo contigo, mas ao menos tive 11 anos, muitos nem isso tiveram.
Os sonhos são uma plataforma onde simulamos o que podia e pode ser. E por isso, existem alturas onde no sonho tu apareces. Por momentos vem a sensação de alívio, de pensar que voltaste, mas de repente vem a memória, a sensação de que te posso perder outra vez, o que acaba por acontecer quando acordo. Muitas vezes ouço que amar algo tão frágil como um ser vivo é um ato de coragem, uma declaração inegável, uma refusa de que muito provavelmente nos iremos magoar, iremos sofrer perda. Mas eu discordo. Não temos outra escolha. Não escolhemos amar, simplesmente amamos. E por isso, ser humano é sentir. No entanto, é difícil deixarmos ir depois de perdermos alguém. Porque começamos a pensar em quem poderá ser o próximo a nos deixar. E por isso, podemos nos afastar. No geral, o luto é uma quantificação de quanto a outra pessoa significava para nós. Quanto mais nos aproximamos da luz, maior é a nossa sombra. No amor e na perda, algo semelhante, mas não necessariamente tão linear, se aplica. Porque cada um tem a sua forma de sentir a perda, de a expressar. Para alguns, demora algum tempo até o sentimento de perda se entranhar. Para outros, é algo instantâneo. O luto vem em ondas que oscilam entre um largo espectro de emoções. No início existem momentos onde nos esquecemos de que aquela pessoa já não está cá, até que o sino toca, e é como se a perdêssemos mais uma vez. Existem ocasiões onde a situação é tão surreal que precisamos de linguagem do pensamento para iniciar o nosso sistema emocional como um motor de arranque. Para além da tristeza que permeia o nosso ser, em luto vem uma sensação de remorso, culpa. Culpa por não termos estado mais presentes, por não termos aproveitado melhor o tempo que tivemos com aquela pessoa, por não nos apercebermos do simples facto de que cada abraço que damos a quem amamos é menos um que iremos dar na soma total de abraços. E que por isso devíamos ter abraçado com um bocadinho mais de força, de intenção, paixão. Quando soube que a minha mãe faleceu, foi como se o meu cérebro não soubesse como reagir, o choque, o desconhecido, o não saber o que está do outro lado. De estar a viver algo que a sociedade diz que não é suposto acontecer tão cedo. O desgosto e o infortúnio só tocam aos outros. Pensamos nós, dentro da nossa carapaça. A ideia de que fundamentalmente não voltaremos ao sítio onde estávamos porque parte de nós desapareceu é assustador. O escritor Roland Barthes, na sua obra Diário de Luto, descreve a sensação de luto dizendo: estou a sofrer do medo de algo que já aconteceu. As emoções sentidas são dotadas de uma profundidade que nos fazem questionar se alguma vez nos iremos sentir de outra forma, se iremos conseguir sair do nosso poço, se vamos voltar a ser quem éramos. No entanto, na realidade, nada em nós sobrevive de momento para momento, mas normalmente estamos tão distraídos que não reparamos. O estrondo de saber que uma das pessoas, se não a pessoa mais importante da nossa vida, já não está cá, é quase uma forma cósmica de realçar, de forma bem audível, o que foi já não será. De acordo com a noção freudiana de trabalho de luto, o indivíduo tem de intencionalmente seguir um caminho árduo e penoso onde analisa e reinterpreta o evento traumático. No entanto, na atual corrente literária no campo da psicologia, o ato de grief debriefing, onde logo após o evento traumático a pessoa analisa, reanalisa e vocaliza a um terapeuta tudo o que lhe está a passar pela cabeça, parece não ser muito útil. Aliás, até pode piorar o evento traumático. De forma geral, na literatura não parece haver evidência suficiente para defender a eficácia desta abordagem, de maneira que até a Associação Americana de Psicologia já se pronunciou sobre o tema, referindo que não existe de facto um método comprovado ou terapia de especial eficácia para o luto. Temos apenas de dar tempo e deixar que o nosso sistema imune mental tome conta de nós. Não nos temos de sujeitar a uma entrevista sobre o nosso luto. Falar é bom, mas não o devemos forçar, tal como não devemos guardar tudo para dentro de nós para um dia explodir. Algo, no entanto, que parece ajudar, e a mim foi sem dúvida essencial, é ter a presença de alguém. Muitas vezes a outra pessoa não precisa dizer nada, apenas basta estar presente. Quando alguém com quem estamos a falar está realmente presente, é como se o que estamos a dizer fosse processado por esse estado de presença, libertando-nos um bocadinho do peso que essas emoções, sensações e pensamentos trazem.
O luto, sendo uma conjugação de várias emoções, onde cada uma das emoções sentidas contém informação que pede para ser sentida em primeira mão e interpretada a seguir, pode ser um processo complexo. Cada emoção pode ser explicada usando diferentes narrativas. No entanto, se forçarmos a conceptualização do que sentimos, podemos desvirtuar e perder o que a emoção nos quer passar. Algo comum no ser humano é a necessidade de ter respostas, de reduzir a incerteza. Muitas vezes, como o professor de Dzogchen James Lowe argumenta, queremos à pressa definir quem somos para não dar tempo aos outros para dizerem quem somos. Com o luto e com as emoções que o envolvem, por vezes sentimos uma necessidade, uma corrida de 100 metros interna para explicar tudo o que sentimos sem o querer sentir. Pensamos para nos distrair da puridade das emoções. Às vezes, quando penso na minha mãe, o meu cérebro segue a programação de algo que ficou gravado na cultura mainstream, que é o dar importância às últimas palavras, ao último momento. No entanto, no meu caso, não me consigo recordar das últimas palavras nem do último momento. Não sendo religioso, não acredito que vou voltar a ver a minha mãe. E se a voltasse a ver, não sei o que lhe diria. A última vez que ela me viu, eu era uma criança. Quem a conhecia e me vê, diz sempre que tem a cara da minha mãe. Quando nasci, estava no hospital, juntamente com os outros recém-nascidos. O meu pai conta-me que o meu nariz era distinto o suficiente para saberem quem é que era a minha mãe. De facto, quando olho ao espelho, consigo perceber o porquê de acharem que é a minha mãe que me olha de volta, como se eu fosse um reflexo dela. Ao relembrar-me que a perdi, relembro-me também da minha mortalidade. É verdade que a vida não se tem de preocupar com a morte, porque as duas nunca se tocam. Mas existe algo tentador sobre pensar no intangível. Em todos os opostos que se possam conjurar, a vida e a morte são um par interessante, porque um dos lados podemos experienciar, enquanto o outro, por definição, será impossível de o fazer. Podemos ver a luz e a escuridão, podemos sentir a alegria e a miséria, mas não podemos sentir o que é estar morto. É um pouco como perguntarmos qual será a sensação de não existir. Quando penso na minha existência, não me lembro de não existir, nem irei ter consciência de ter deixado de existir. Ou seja, experiencialmente, apenas tenho uma sensação contínua de existência, que se estende indefinidamente. É como se criássemos o infinito no finito. Apenas podemos contemplar a nossa mortalidade de forma abstrata, ou podemos sentir o agarrar do vazio quando alguém desaparece da nossa vida. É interessante que quanto mais imaginamos sobre como será não existir, mais nos afastamos da realidade da situação. Estamos à procura de sentir algo que não pode ser sentido. No entanto, de certa forma, morremos e renascemos todos os dias quando adormecermos e acordamos. Por vezes, é dito que uma pessoa morre 2 vezes. A primeira de forma tradicional, através da ausência de batimento cardíaco ou atividade cerebral, e a outra no dia em que alguém nos menciona ou lembra pela última vez. Uma das partes assustadoras do luto é a sensação de desconhecimento, de perda de intimidade, de que já não somos alguém que ouve e está, mas apenas alguém que se lembra. É como uma história que chegou ao fim e apenas podemos revisitar momentos do passado, que com o passar do tempo ficam cada vez menos acessíveis, tal como o universo observável. A outra pessoa torna-se um ser teórico, uma conjugação de contemplações e especulações, onde deixamos de estar presentes, ligados. No caso do luto relacional, o mesmo se aplica, mas com a diferença de que experienciamos a morte de alguém que permanece vivo. E durante este processo não queremos que a outra pessoa seja apenas uma memória, mas ao mesmo tempo não conseguimos estar presentes. Pensar sobre a morte, ao contrário do que parece à primeira vista, pode ser algo bastante positivo. Enquanto sociedade, nós arranjamos diferentes formas de nos distrairmos e evitarmos pensar sobre este tema que está no horizonte. Ao pensarmos no fim da vida, conseguimos apreciar o quão preciosa ela é. Percebemos que até o mais mundano é um recurso valioso, porque é escasso, porque um dia vai acabar. Este poderá ser o último vídeo que vou fazer. Hoje poderá ser o último dia que posso ver aqueles que mais gosto. Com isto, não quer dizer que devemos viver num estado de uma emergência duradoura, mas sim de nos apercebermos do quão valioso este momento é.
nunca o iremos ter outra vez. Volto a dizer, nunca o voltaremos a ter outra vez. Ao nos apercebermos, não em termos teóricos, mas sim em sentidos, podemos perceber melhor sobre como depois aproveitar o nosso tempo, naquilo em que devemos dedicar mais atenção. No que toca às pessoas que conhecemos, muito provavelmente iremos testemunhar a partida de várias pessoas. Perante este facto, o que devemos fazer? Para já, podemos ganhar perspectiva e deixarmos de dar tanta importância às pequenas coisas que nos irritam. Podemos também procurar estar mais presentes. Presença é algo que falta cada vez mais na sociedade moderna. Telemóveis em cima da mesa enquanto comemos, a constante antecipação do evento futuro enquanto estamos a passar tempo com alguém. Raramente estamos realmente presentes e isso faz diferença. Parte da natureza humana procura sempre a próxima coisa, o próximo convívio, a próxima refeição, o próximo episódio. O problema é que a vida já é curta e ao pensarmos assim, a vida torna-se uma coleção de pontos discretos no tempo, separados por espaços consideráveis. Vamos imaginar que hoje é segunda e no sábado que vem temos algo entusiasmante. O que normalmente acontece é que vemos os dias que nos separam de sábado como enchimento, como tempo que tem de ser passado, não vivido. Como o escritor Roberto Bolaño mencionou na sua obra Os Detetives Selvagens, aquele tempo não verbal começa a preencher a nossa memória. Assim, a vida que já é curta ainda se torna mais. Perante o trauma, a perda de alguém, temos de pensar sobre como podemos integrar este sofrimento na nossa vida. Temos de sentir, não ter medo de sentir e só assim avançar.